Bom dia, amados, que a paz seja convosco, em nome de Jesus. Eu venho aqui hoje para compartilhar com vocês um sonho que eu tive. Eu considero esse sonho como um sonho profético. Eu quero que vocês tenham muita atenção com aquilo que eu irei narrar para vocês, que aconteceu nesse sonho. Então, nesse sonho, a princípio, eu estava no interior, que é o interior de onde a minha família tem origem, que é Curuçá. E eu estava na parte da frente, né? E a casa era uma mistura da casa como ela é hoje e como ela era antes, né? Que a casa era de barro, tinha umas cercas feitas de galhos de árvores amarrados. E eu estava ao lado da casa, nessa parte do terreno, e tinha um homem que me acompanhava, um homem todo de branco, e era bem mais alto do que eu. Eu tenho em torno de 1,76 m, 77 m. E esse homem, ele devia ter em torno de 2,5 m para mais. Ele estava parado, com as pernas levemente abertas, né? Postas uma ao lado da outra e com as mãos na cintura. E nós estávamos observando a rua. Enquanto nós observávamos, do outro lado da rua, do lado oposto ao qual nós estávamos, passavam vários homens. Eles vinham vestidos assim, característico, né? A vestimenta deles era característica. Eles vinham com meio que um turbante, aquele turbante mais curto, e ao redor da testa, da cabeça, eles tinham amarrado, para segurar esse turbante, uma corda feita com tecido, com pano, e a vestimenta também aqui, como se fosse uma túnica mais curta, até mais ou menos a altura do joelho, como um saiote, algo desse tipo. E sandálias características daquela época ali, da Bíblia, do Antigo Testamento, né? Mais ou menos assim. E eles caminhavam descendo a rua. Essa vestimenta deles, elas tinham cores, né? Então elas eram todas listradas na vertical, e tons assim de marrom, né? Variando do mais claro para o mais escuro, coisas assim desse tipo. Meio avermelhado, um pouco mais avermelhado nesse sentido aí. E eles tinham barba, eram barbudos. Bem característico daquela época, assim, sabe? Daquela região também. Então, eu afirmava para aquele homem que estava comigo, eu dizia assim, ele olha, uma caravana de ismaelitas passando. E ele não falava nada, ele permanecia como ele estava. E eu perguntava assim, mas o que será que eles estão fazendo caminhando para cá? E eram muitos homens, né? E antes que ele respondesse, eu dizia assim, já sei. Eles estão indo em direção à casa de Jacó. Aí ele só concordava, ele balançava a cabeça, fazia assim. Eu perguntava assim novamente, né? Mas o que significa isso, né? Ele estaria caminhando em direção à casa de Jacó. Aí antes que ele respondesse novamente, eu dizia assim, já sei. Significa tribulação sobre a casa de Jacó. E ele concordava novamente com a cabeça. E quando eu olhava para o lado da rua onde nós estávamos, ou seja, o lado oposto onde os ismaelitas estavam, vinha um outro grupo de pessoas subindo a rua no sentido contrário ao qual eles estavam descendo, né, caminhando. E desse lado da rua, essas pessoas que vinham, elas vinham vestidas com vestes parecidas com as vestes dos ismaelitas, só que não tinha cor, eram vestes brancas, assim, só que um branco mais encardido, como se fosse um branco assim que não tivesse sido lavado já há algum tempo, né? E também com um tecido em volta da cintura amarrado. Eles traziam muitas bagagens, eles traziam muita coisa, carregavam muitas coisas. E entre essas pessoas vinham idosos, mulheres e crianças. E eu via um garotinho correndo no meio dessas pessoas que estavam vindo, e eu perguntava para ele assim, qual é a tua tribo? Qual a tribo que tu pertence? E ele parava, olhava para mim e sorria, não respondia nada. A mãe dele vinha logo em seguida e pegava ele, e eu perguntava para a mãe dele assim, qual é a raiz da tribo de vocês? Ela dizia vários nomes, falava várias palavras em hebraico, que eu não entendia nenhuma delas, mas eu no sonho entendia que era hebraico que ela estava falando, e eu entendia também que aquilo significava que aquele povo ele era resultado da mistura de várias outras tribos, né?
que ao longo do tempo elas tinham se relacionado e gerado descendência. Então aquela raiz ela estava bem misturada. E eu perguntava para uma senhora, falava assim: o que vocês estão levando aí? Ela dizia assim: a gente está levando aquilo que vocês jogam fora. E eu dizia assim: mas o que é? Ela dizia assim: é casca de tomate e semente de tomate. E eu perguntava: para que serve isso? Ela dizia: para colocar na roupa. Então eu entendia que eles faziam aquilo assim como uma forma de sei lá, de costume para trazer sorte, trazer prosperidade, alguma coisa nesse sentido. Eu nem sei se isso existe na cultura judaica, né? Nem sei se isso existe de fato. E eu perguntava assim: para onde vocês estão indo? O que vocês estão indo fazer? Ela dizia assim: nós estamos indo comemorar o Yom Kippur, que a princípio foi exatamente na noite que eu tive o sonho, na madrugada que eu tive o sonho, foi o dia em que os judeus estavam comemorando o Yom Kippur. E eu falava assim: mas o que é o Yom Kippur? Ela dizia assim: a gente pega um porco, a gente mata esse porco e a gente prepara esse porco e divide entre todos os familiares, divide com os familiares e aquelas pessoas mais próximas que não têm muita condição, que tem menos condição. E parece aquilo que os judeus fazem para comemorar a Páscoa, só que eles fazem com um carneiro, que foi dado ordem de Deus a Moisés fazer lá no Egito, no Êxodo, né? Antes da última praga, quando ele diz para eles pegarem um carneiro branco, um carneiro sem marcas de um ano e sem defeitos, e matar o carneiro e marcar os umbrais das portas com sangue e cozinhar aquele carneiro, né, com ervas amargas e comer com pão sem fermento, né? E não deixar nada sobrar daquele carneiro para outro dia. Então, só que eu achei estranho porque ela falou que era com um porco que eles faziam. E judeu, ele não come porco, o judeu ele não manipula porco, ele não cria porco, porque para eles o porco animal é imundo, né? E outra coisa, ali no sonho aparecem duas tribos, uma tribo, eu considero que seja um sonho profético por conta disso, né? Duas tribos estão representadas ali. A tribo primeira que aparecia era a tribo dos ismaelitas. Os ismaelitas, eles têm origem na história bíblica, na descendência de Abraão, né? Abraão foi retirado da terra por ordem de Deus, ele saiu da terra dele e foi para uma terra onde Deus mostrou para ele, dizendo que ele faria uma grande nação, mais numeroso do que as estrelas do céu e a areia da praia. Só que Abraão já era velho. Até então Abrão e a sua esposa Sarai, e eles saíram da terra e foram para a terra que Deus tinha mostrado, só que o filho da promessa não chegava e Sarai ainda era estéril. Então eles, de certa forma, deixaram a fé deles ser abalada por conta disso, né? Então Sarai chama Abraão e diz para que ele tomasse a serva Agar e tivesse relação com ela para que ele gerasse a descendência. E Abraão faz isso. E dessa relação nasce Ismael, que dá origem à tribo dos ismaelitas, que dá origem ao povo ismaelita, né, que hoje são os palestinos, são os árabes. Então, só que Deus fala que aquele não era o filho da promessa, mas que aquele filho também geraria uma grande nação. E depois de anos, Abraão, enfim, tem um filho com a Sara, agora Sara, né, e Abraão. Eles têm um filho, e esse filho é chamado de Isaac, e o Isaac que vai dar origem ao povo hebreu, né? Dá origem a Jacó e Esaú, seu irmão, né? Jacó depois vai ser chamado de Israel, de onde veio o nome dos israelitas, né? E esse povo que sai da descendência de Isaac, eles são um povo cativo no Egito, depois eles saem e seguem no êxodo até a terra prometida e herdam a terra prometida que Deus tinha prometido para Abraão, né? Que é a terra dos caldeus, dos heteus, dos heveus, jebuseus, os ferezeus e etc. Então eles tomam essa terra e eles tomam posse dessa terra, só que como a promessa era para Abraão, para a descendência de Abraão, ao longo de muitos e muitos anos, essas duas descendências elas geram conflitos entre si, os ismaelitas e os israelitas.
E esse conflito ele perdura até os nossos dias. E várias guerras foram travadas entre judeus e árabes por conta dessa descendência, né? Entre Israel e Palestina, por conta dessa descendência. E há uma previsão profética de uma guerra no final dos tempos que acontecerá entre esses dois povos, né? As expressões que elas são usadas ali no sonho, casa de Jacó e tribulação sobre a casa de Jacó, principalmente a segunda, eu nunca tinha escutado alguém usar essa expressão. Por isso eu entendo como algo profético. E o fato de estarem saindo da casa, subindo da casa de Jacó, né? Mulheres, crianças e idosos, remete ao entendimento de que pode ser uma guerra entre árabes e judeus, novamente, porque na guerra os homens ficam, mas as mulheres, as crianças e os idosos, eles não participam da guerra, eles saem da guerra. Então, eu pesquisei, né, em relação à questão da expressão, tribulação sobre a casa de Jacó, joguei no site de pesquisa, e eu achei algo interessante. Eu vou ler para vocês aqui, que está aqui no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, no capítulo 30, e a palavra fala assim: Deus promete restaurar o seu povo. No verso 1 diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, de Israel e de Judá, diz o Senhor. Farei com que voltem para a terra que dei aos seus pais, e eles a possuirão. São estas as palavras que o Senhor falou a respeito de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos um grito de terror, um grito de medo e não de paz. Perguntem e vejam se um homem pode dar à luz a uma criança. Por que então vejo todos esses homens com as mãos na cintura como se fosse uma mulher que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. E esse capítulo, ele termina no verso 24, que diz assim: o furor da ira do Senhor não se desviará até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias, vocês entenderão isso. Assim como a palavra narra aqui, em relação à palavra que o Senhor usa, ela fala sobre os homens estarem parados em pé com as mãos na cintura, como em dores de parto. E fala que eles ficaram pálidos de rosto. O homem que estava do meu lado era um homem todo de branco e também pálido, um homem todo branco. Ele era por completo branco, não somente as vestimentas, mas ele era completo branco, como se ele não tivesse cor de pele. E como eu falei para vocês, característica de uma guerra, né? Então, há uma previsão no final dos tempos. Jesus também falou sobre essa tribulação. No livro de Mateus ele fala sobre isso. E Apocalipse também traz sobre essas afirmações. Então, por isso eu considero que seja um sonho profético, algo que o Senhor está tentando avisar. A questão do porco no sonho dos judeus, festejando Yom Kippur com um porco, no meu entendimento, pode significar que a guerra, a tribulação, ou a angústia sobre a casa de Jacó vem por conta da impureza do povo judeu em relação às coisas do Senhor, em relação à palavra de Deus, aquilo que o Senhor já entregou, já revelou para o povo, e o povo continua, como há muito tempo, desobediente, irreverente às coisas do Senhor, sem temor às coisas do Senhor. E então o Senhor, como antes, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ele traz julgo e traz castigo sobre a terra, sobre o povo de Israel. Ele trará isso, segundo o entendimento do sonho que eu recebi. E a palavra de Deus fala que o Senhor não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Então, que o Senhor irá trazer essa tribulação, essa angústia sobre a casa de Jacó, em decorrência desse comportamento do povo.
do povo de Israel. E por que eu falo que é interessante para todos nós? Porque nós sabemos que Israel, ele é o relógio do mundo. As coisas do final dos tempos que irão acontecer, elas estão relacionadas a Israel, ao povo primeiro, o povo origem de Deus, né, de onde provém todas as outras nações, advém todas as outras nações, que é o povo de Israel. Então, os conflitos do final dos tempos estão ligados a esse povo, os acontecimentos do final dos tempos estão ligados a esse povo. E a palavra aqui no final do capítulo 30 de Jeremias, no verso 24, ela fala sobre isso. Ela diz que tudo que o Senhor falou, as coisas que o Senhor revelou, elas não haverão de passar sem que elas sejam cumpridas. O Senhor vai cumprir todas elas antes que todas as coisas aconteçam. E Ele diz que nós vamos entender isso no final dos tempos. E, de certa forma, nós temos proclamado, temos falado muito sobre isso, sobre a proximidade. Então eu quero deixar para você que está recebendo essa palavra hoje, que é tempo de arrependimento, porque o fim está próximo. O fim está aí para acontecer. Então eu quero dizer para você, se você já ouviu a palavra, já recebeu a palavra no seu coração e ainda não entregou sua vida ao Senhor, entregue sua vida. Se você está afastado, volte aos caminhos do Senhor. Volte, porque o Senhor está avisando que o fim está próximo, que as coisas do final dos tempos estão para acontecer, estão acontecendo, que o tempo é de tribulação, o tempo é de guerra, o tempo é de batalha espiritual, de conflito, e tudo irá se cumprir, como o Senhor determinou, antes que venha o fim. Então é tempo de você voltar, volte seu coração ao Senhor, se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus erros, dos seus caminhos, dos seus maus caminhos, e volte seu coração ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor, para que você encontre paz e descanso no Senhor. Que você encontre paz, você encontre a vida eterna que foi prometido a todos aqueles que creem. Eu te entrego essa palavra, eu te entrego o significado de tudo isso, eu te entrego esse sonho que eu considero profético, para que você creia. O Senhor me traz aqui para te dizer isso hoje. Creia no Senhor, em nome de Jesus.